Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui chamar a sua atenção a esta mensagem, aonde seria muito importante que todos ouvissem. Eu quero aqui fazer, na verdade, um alerta, sabe? Aquela pessoa que sai da igreja porque não aceita a palavra pura, genuína, a palavra verdadeira como ela é. Muitas pessoas têm rejeitado a palavra pura e verdadeira como é. E aqueles que não aceitam, quando sai, fica trocando WhatsApp com o irmão que ficou ali na igreja, tentando derrubá-la ou tentando dar chifrada no irmão. Estou falando chifrada porque a Bíblia chama de cabra ou bode, aqueles que rejeitam a verdade e fica tentando destruir os irmãos que permaneceram na fé, confiando na palavra de Deus. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem. Seria de extrema importância que você ouvisse, porque nos dias que vivemos, se tem uma coisa que mais vemos nos dias atuais, são pessoas, embora dentro da igreja, mas rejeitando a verdade, rejeitando a palavra, procurando outros meios, procurando algo que o agrade, porque a verdade da palavra de Deus pura como ela é não aceita. Muitos estão assim. Ezequiel 34, a partir do versículo 12, diz assim: como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra a ovelha dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde for espalhada, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes de água em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Percebe que a pessoa que aceita a palavra de Deus pura como ela é, a palavra sem mistura, a palavra genuína, a palavra pura exatamente como ela tem que ser. Essas pessoas, a palavra de Deus, ela menciona que Deus o apacentará em bons pastos, e nos altos montes de Israel, ali elas estarão totalmente seguras. Pastarão em bons pastos, diz a palavra de Deus, e elas pastarão nos altos montes de Israel. Em outras palavras, estarão em total segurança aquelas que aceitarem a palavra pura como ela é, ou seja, aquele que aceitar o cuidado de Deus. Porque muitas pessoas têm rejeitado o cuidado de Deus pelo cuidado do mundo. Muitas pessoas têm rejeitado a verdade de Deus pelo engano. Muitas pessoas têm deixado certo pelo errado, procurando algo que o agrade, procurando alguém que fale o que ela quer ouvir, procurando outra forma de servir a Deus, por rejeitar a palavra pura, a palavra verdadeira, a palavra que santifica, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra que salva. Muitas pessoas, repito, embora está dentro da igreja, está deixando a palavra pura de lado e procurando outros meios de ser preenchido, por não aceitar a palavra como ela é. Mas aqueles que o aceitarem, a palavra diz que o Senhor o apacentará em bons pastos, e nos montes de Israel, nos altos montes de Israel pastarão, ou seja, nos altos montes, quer dizer em segurança, estarão totalmente seguras pelo Todo-Poderoso aqueles que não procurarem outros meios, mas que entenderem que a palavra de Deus deve ser o bastante. No versículo de número 15 diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma ou a doente fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com justiça.
O versículo 16 é muito claro, né? A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma que a doente fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Quem é a gorda e a forte? A ignorante, a rebelde, aquela que está gorda de doença, aquela que está gorda do orgulho, aquela que está gorda de mentira, aquela que está gorda de pecado, aquela que está fadigada no pecado, é insaciável. Aquela que se lança no pecado, na desobediência, na ignorância, na rebeldia, está gorda de pecado, está forte no ódio, está forte na malícia, está forte no mau temperamento, está forte na velha criatura, está forte no escândalo, forte no mau testemunho, é forte no mau exemplo que dá. Essas pessoas, a palavra de Deus diz aqui no versículo 16, diz aqui, mas a gorda e a forte destruirei. Deus está prometendo destruir a gorda e a forte, a ignorante, a rebelde, aquela que não obedece, aquela que não aceita a palavra pura e vai procurar outros meios de ser preenchido, aquela que está gorda de ignorância, aquela que está gorda de infidelidade, gorda de desobediência, gorda de doença, doente do espírito, doente da alma, porque não aceita a verdade da palavra de Deus, engordou-se no pecado, engordou-se de tanta rebeldia, está forte no pecado lá fora, está forte no mundo lá fora, forte pelo espírito que escraviza e não forte pelo espírito de Deus. Essas pessoas, a palavra diz que serão destruídas pelo Todo-Poderoso. Por isso que Samuel, certa vez, repreendeu Saul dizendo, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que preferem sacrificar do que obedecer. E aqueles que estão sacrificando serão destruídos. É a palavra que diz. Então você que está ouvindo essa mensagem, obedeça. Porque se você não obedecer, a coisa pode ficar muito mais séria para você depois. Observa que tem pessoas que é insaciável no ódio. É insaciável no pecado. É insaciável na malícia, na discórdia, no engano. Parece que nunca está saciado. Quanto mais erra, mais quer errar. Quanto mais peca, mais quer pecar. Quanto mais mente, mais quer mentir. Quanto maior a ignorância, mais a pessoa deixa ser usada pelo adversário. É a gorda e a forte, de ignorância, de ódio, de malícia. Esse tipo de pessoa que será destruída, esse tipo de pessoa não aceita a verdade. É a pessoa que fica procurando outros meios para ser preenchido. É a pessoa que recusa a verdade da palavra, que recusa se libertar, recusa se consertar, recusa andar em obediência a Deus. Serão destruídos aqueles que recusar a palavra pura, genuína como ela é. Olha o versículo 17. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelha, entre carneiros e bode. Veja, quando a Bíblia fala, eis que julgarei entre ovelhas e ovelha, está falando da obediente e a desobediente. A ovelha obediente, conforme o versículo 14, serão apacentadas pelo Senhor em bons pastos, e nos altos montes de Israel, ali será a pastagem das mesmas. Ou seja, as obedientes estarão totalmente seguras. As obedientes nada faltará. Mas a desobediente, observa como elas andam, com o coração enganoso. A desobediente anda no engano do pecado. A desobediente anda gorda de ódio, anda gorda de doente, anda gorda de malícia, anda gorda de engano, anda gorda de vaidade, anda forte no pecado do mundo lá fora, as desobedientes. Porém, as obedientes pastarão em bons pastos e nos altos montes de Israel, as obedientes. Mas as desobedientes serão destruídas. Então você que me ouve do outro lado, vai haver julgamento entre ovelhas e ovelha. A obediente pastará nos bons pastos, nos altos montes de Israel. Como que você está vendo aí ao lado, não? Na tela, né? No monte de Israel. É assim que serão apacentadas as ovelhas que obedecerem. Mas as desobedientes, diz a palavra de Deus, será destruída. E há muitas pessoas desobedientes, na rebeldia, se recusam a obedecer a Deus. Todas serão destruídas, a palavra de Deus aqui diz isso. Versículo 18 diz assim, acaso não vos basta a boa pastagem? Ou seja, a boa palavra, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra que abre a mente,
que abre os olhos do coração, do espírito, a palavra que tira do mundo e leva para o reino, a palavra que transforma, a palavra que salva, que batiza com o Espírito Santo. Acaso não vos basta a boa pastagem? Percebe que aqui a Bíblia está perguntando, por acaso a palavra de Deus não é bastante? Mas observa que hoje em dia se inventa um monte de coisa. É um monte de pregador, é um monte de cantor, é uma campanha atrás da outra, é toda aquela liturgia, é todo aquele monte de coisa que se faz e não passa de engano, enganos e mais engano, porque a palavra de Deus é o bastante, irmão. Pela manhã eu falava sobre isso. A palavra de Deus, para mim, como mensageiro, pregador de Deus, se a palavra não for bastante, eu prefiro entregar o microfone e deixar de pregar. Porque a palavra de Deus é a única que cura. A palavra de Deus é a única que edifica. A palavra de Deus é a única que liberta. A palavra de Deus é a única que tem poder para tirar alguém do mundo. A palavra de Deus, ela é poderosa para salvá-lo. Ela é poderosa para suprir, para fortalecê-lo, para revesti-lo de força pelo poder do Espírito Santo. Por acaso a palavra de Deus não é o suficiente, mas hoje se inventa um monte de coisa para atrair as pessoas, para chamar a atenção, como se a palavra de Deus não fosse suficiente. Como se a palavra de Deus não fosse bastante. Acaso não vos basta a boa pastagem ou a boa palavra de Deus? Será que a palavra de Deus não é o bastante para inventarem tantas coisas como fazem? A vez de pisar os pés, o resto do vosso pasto, e não vos basta terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Percebe que muitas pessoas estão virando as costas para a boa palavra, para a água da vida, aí se rebenta com o mundo lá fora, volta com a cara quebrada, se alimentar do pasto que virou as costas um dia, e ser saciado da água que um dia a própria pessoa virou as costas para ela. É assim que acontece com muita gente. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Ele próprio julgará entre as gordas e a magra, entre aquelas que são rebeldes e não obedecem, e entre aquelas que são obedientes. As obedientes pastarão em bons pastos nos altos montes de Israel, mas as desobedientes serão destruídas, diz a palavra do Senhor. Visto que com o lado e com o ombro das empurrões, e com o chifre em as fracas, até a espalhar de fora. Aquela ovelha que não aceita a palavra, né? Aquela que acha que a palavra de Deus não é o bastante, que acha que a palavra está sendo dura, não aceita a palavra, recusa a palavra, não se rende à palavra, aí sai da igreja, sai falando mal da igreja, sai falando mal do pastor, e ainda fica com o ombro tocando no irmão, falando, tá vendo? Tá ouvindo, tentando tirar o irmão da igreja, deixando o diabo usar para tirar o irmão. É como diz aqui no versículo 21, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com o chifre impele as fracas até a espalhar de fora. A pessoa que recusa a palavra sai da igreja, sai falando mal da igreja, falando mal do pastor, e ainda fica com o ombro empurrando o irmão, mandando mensagem de WhatsApp, impelindo a ovelha fraca, tentando de toda maneira, usado pelo diabo, até quando consegue espalhar e tirar fora da igreja pelo simples fato de não aceitar a palavra. Isso não é ovelha, isso é cabra, isso é bode. Não é ovelha coisa nenhuma. E são essas as que serão destruídas. Por quê? Porque recusa obedecer. Prefere andar na rebeldia, na ignorância do coração. As obedientes pastarão em bons pastos. Nos altos montes de Israel estarão no Senhor totalmente seguras, as obedientes. Mas as desobedientes, além de sair, ainda fica fofocando, sendo usado pelo diabo para tirar o irmão que naquele lugar ficou congregando. É o que diz aqui no 21, visto que com o lado e com o ombro das empurrões, e com o chifre. Por que a Bíblia diz com o chifre? Porque a Bíblia chama de cabra e não de ovelha. Com o chifre impele as fracas até as espalhar de fora, ou seja, até tirar da igreja. Porque o diabo fica usando, cutucando até conseguir tirar. Cabra, ignorante, rebelde. E esse tipo de pessoa será destruído, diz a palavra de Deus. Olha o versículo 22. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirva de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. No versículo de número 25, para finalizar,
Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão no bosque. Percebe? As obedientes pastarão em bons pastos. Nos altos montes de Israel estarão seguras. Até no deserto, diz aqui no versículo 25, estarão em total segurança e descansarão no jardim do Senhor. As obedientes, aquelas que obedecem a palavra. Diz no versículo 26, delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, ou seja, Deus fará dessas ovelhas bênção. As obedientes, Deus a tornará em bênção, né? Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuva de bênção. Em outras palavras, serão abençoadas em tudo que fizeres aquelas que obedecerem a Deus. Percebe a ovelha obediente quanto ela será abençoada? A ovelha que aceita a palavra, o quanto Deus o honra. A ovelha que aceita a palavra, o quanto Deus o abençoa. A ovelha que aceita a palavra, o quanto ela pode ser honrada. A ovelha que aceita a palavra, apenas a palavra, que não procura outros meios. A ovelha que entende que a palavra de Deus é o bastante. A palavra de Deus é o suficiente. A ovelha que aceita a palavra pura como ela é, pastará em bons pastos. A ovelha que aceita a palavra será apacentada nos altos montes de Israel. No deserto estará segura. Descansará no jardim do Senhor. E Deus dará chuva de bênção na vida dos mesmos, todos aqueles que obedecerem e aceitarem a palavra pura como ela é. Agora os desobedientes serão destruídos. Percebe quantos privilégios? A obediente será apacentada em bons pastos, nos altos montes de Israel. No deserto estará totalmente segura. Descansará no jardim do Senhor. E o Senhor dará chuva de bênção na vida dos obedientes. Mas os desobedientes serão destruídos, diz a palavra do Senhor. Obedeça que você só tem a ganhar. Quanto mais você obedecer, mais abençoada você será. Tá certo? Que você possa fazer uma reflexão e entender que não se pode dar ouvido aos outros, mas a palavra é de Deus. E que a palavra de Deus é o bastante. A palavra de Deus é o suficiente. Aquele que já tem a palavra de Deus entende o quanto a palavra de Deus representa, não procura outros meios. Porque a palavra de Deus é a nossa suficiência. A palavra de Deus é o bastante na vida do crente. Porque a palavra de Deus é a única palavra que nos garante vitória. Tá certo, queridos? Vou ficando por aqui, mas que você possa entender que não precisa buscar outros meios, aquele que já tem a palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.